Como que tudo começou? Tem duas versões, tem a versão natural e a sobrenatural, né? Então, eu não sei como que eu sou cristão. Bom, eu nunca fui desse meio, galera, nunca fui de mercado de finanças, investimento, nem faculdade, nem ADM eu tenho, sabe? Nada disso. Minha formação é como músico e produção audiovisual. E eu sempre gostei muito de ensinar. Isso é um negócio que eu amo desde sempre. Então, eu dava aula de violão particular, dava aula de qualquer coisa que eu aprendesse. E eu tinha um canalzinho lá no YouTube, que é, sabe aquele canal tipo que todo mundo tem pra você postar qualquer coisa? Tipo assim, não tem foco, não tem segmento, não tem nada, né? E lá eu gostava de ensinar as coisas que eu aprendia pra tentar ajudar alguém. Então, tipo assim, descobri como montar o fio num refletor. Sabe, quando você compra refletor no Mercado Livre, vem sem fio, né? Como fazer? Aí eu botava um bom canal vídeo. isso. Mas tipo assim, tinha 20 inscritos. Então, meus vídeos tinham 10 views, tá ligado? Aí, bom, ensinar... boa. Tá bom o percentual. Aí, eu aprendia, sei lá, como arrumar a máquina de lavar, postava. Eu aprendia como lacear um tênis que tá muito apertado. Tanto que se você for ver no meu canal Primo Pobre os vídeos antigos, é tudo assim, nada com nada, tá ligado? Tipo, filmando o sol, olha que pôr do sol bonito, né? Músicas que eu compunha e tal. Aí um dia, em novembro de 2020, eu aprendi sobre amortização de financiamento. Que é aquela parada que você paga um valor a mais todo mês pra você quitar mais rápido a tua casa e tal, né? E tipo, gravei com celular, eu não tinha aparelhado, não tinha nada. Não era um youtuber, né? Eu trabalhava numa escola, tal, horário comercial. Aí eu postei, resolvi ensinar. Falei, caramba, que da hora esse negócio de amortização, né? Funciona mesmo, né? Eu comecei a ver na minha vida isso, Esse né? é aquele vídeo seu que bombou lá do 30 anos em 3 lá? Isso, exato. Aí eu postei o vídeo achando que não ia dar em nada, né? Mas aí o vídeo começou 10 mil views, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Falei, caramba, velho, que louco isso, né? E tipo, estourou o vídeo. Aí além do meu canal Primo Pobre, eu tenho um outro canal no YouTube de música. Que é um canal que eu tenho desde 2013. É um canal até que grande, assim, por ser de música, né? Tem 400 mil seguidores. E eu sempre respondi os comentários de todo mundo lá. Aí quando eu postei esse outro vídeo no meu canal pessoal, eu também comecei a ver os comentários, responder. Só que era uma enxurrada de comentário. E todo mundo falando, cara, que louco, cara, posta outro. Quando que vai ser seu próximo vídeo e tal? Eu falei, não, velho, não tem nada a ver com isso. Eu não trabalho com finanças nem nada, né? Isso aí foi um bagulho que eu descobri aqui de amortizar e postei aí. Aí a galera, não, mano, bota. E eu vendo que o número de inscritos não parava de crescer por causa de um vídeo. Isso é um bagulho de louco, né? Tipo assim, o meu canal de música, eu acho que em 8 anos... O meu canal pessoal, que tinha 20 inscritos, passou o número de inscritos do outro por causa de um vídeo que viralizou, né? Aí eu falei, caramba, beleza, então vou ver aqui, né? Tá dando certo, uma parte de gente se inscrevendo, vou ver o que mais que eu posso falar aqui. E aí, na vida, eu me considero uma pessoa que sempre foi boa em trabalhar para ganhar dinheiro, não gastar dinheiro com idiotice para alcançar metas e objetivos, mas nunca fui especialista em investimento. Tanto que até o começo do ano passado, poupança, a vida toda poupança, né? Aí eu falei, bom, eu não sei falar sobre investimento, então eu vou falar sobre o que eu sei. Aí eu postei um outro vídeo, né? Tipo, 4 dicas financeiras para mudar a sua mentalidade. Aí eu falei, sabe? E aí, como o canal não tinha pretensão nenhuma, eu falei do meu jeito. Que é escrachadão, pô, velho, não seja burro, tá? Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, né? Pra quem não tá acostumado comigo, que estiver vendo, cara, no meu canal eu falo palavra pobre, eu falo a palavra burro, eu falo a palavra anta, e é normal esse, o meu linguajar, porque é o meu linguajar, sabe? Não é, às vezes as pessoas pensam que é arrogância, né? Tipo, eu chego pra você, pô, velho, para de ser burro, mano, você vai comprar um mini bug. Nossa, que cara arrogante. Não, é só o jeito de falar mesmo, né? E aí eu fui dessa forma, né, levando como eu falo com os meus amigos. Não querendo parecer um coach ou um cara que é especialista, eu não era, né? Então, eu cheguei e comecei a falar, pô, velho, para de ser burro, mano, você ganha £1,5, quer comprar um tênis Nike Air Jordan de 1.000, você é louco, né? E aí o vídeo começou a dar certo também, o segundo vídeo também passou de 1 milhão. Aí o terceiro também passou de 1 milhão. Falei, caramba, velho, vou começar aqui, né, bora lá. Aí, beleza, aí até o segundo vídeo eu não tinha nem nome, né? Meu canal era tipo www.youtube.com/9jxh hashtag asterisco, sabe que não tem nome, né? Aí a galera começou a me chamar de Primo Pobre,
porque falaram, eu conheço o primo rico, você é o primo pobre. Porque eu gravava todo relaxado, descabelado, e até hoje eu sou assim, né? Mas o pessoal, né, já tinha o nome primo rico, a galera começou a falar, pô, mano, eu tenho o primo rico, você é o primo pobre, você é o primo pobre. Aí pegou. A galera começou a me chamar, daí eu adotei o nome, né? Mudei o nome do canal lá e colocou o primo pobre, né? E nisso, foi indo o canal, tipo, no ano passado foi crescendo bastante, porque eu acho que o que mais tem feito o meu canal dar certo é que ele é um canal voltado para pobre. E aí, por mais que alguém fale, você pegou um nicho bom, não, pobre não é nicho. Rico que é nicho, né? Pobre é 98. Nicho é foda, né, cara? 98% do Brasil é pobre, né? Então, tipo assim, que nichão que eu peguei, né? Tipo, o Brasil inteiro, né? E aí, isso tem sido legal, porque eu falo da minha vida, eu falo sobre o que eu sempre fiz, tipo, vocês falaram de ser rico. Eu tô começando a ficar rico agora. Então, tipo, cara, eu falo da minha vida. Tudo que eu sempre fiz pra economizar, pra não gastar dinheiro com bobeira, pra não ser seduzido com uma propaganda de algo que eu não preciso, né? E isso tem mudado a vida das pessoas. E aí eu falo sobre coisas pequenas. Então, tipo assim, cara, onde investir R$10? Tá ligado? Tipo, é diferente de, se você tem 1 milhão aqui, você pode investir em tal ou tal lugar. Não, pobre não tem 1 milhão, né? Então, eu falo muito sobre isso. O que eu mais gosto de falar no canal é sobre mudança de mentalidade, né? Aí agora eu tô aprendendo sobre investimento. Então, ano passado eu estudei, lendo livros e tal, para eu ter mais conteúdo, porque a gente sabe que é difícil demais, né? Eu diria que é impossível. Eu tenho uma frase lá que eu falo assim, né? Que um pobre ficar rico é difícil, mas é possível. Agora, um pobre ficar rico sem investir, isso é impossível. Né? Então, investimento é um pilar necessário para quem quer mudar de vida. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre isso, que foi algo que eu nunca tive. Né? Então, eu sempre fui poupançona ali e tal. E aí, seguiu o canal. Estamos fazendo 2 anos agora, acho que em fevereiro, que eu realmente comecei o canal, né? Formalmente, né? E aí, a versão espiritual, digamos assim, sobrenatural, né? Para quem acredita, para quem não acredita, mas eu vou contar. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito simples, ganhava ali 2 pau, 2 pau e meio, que pra mim é pouco, né? Tipo, hoje em dia, os caras que trabalham com TI com 18, minha esposa, é engraçado. A TI é foda. Nossa, minha esposa, ela trabalha como recrutadora de TI, né? E às vezes a meta dela é conseguir 8 caras para as milhares de vagas que tem. E é tipo assim, ela liga pro cara e fala, oi, a gente tá com uma vaga aqui para pagar 16 mil reais, você topa? Não, por 16 eu não quero. Pô, velho, o cara tem 19 anos, mano, caramba, né, mano? Então, tipo, eu sempre fui um cara que ganhou pouco, assim e tal, mas eu administrava bem o meu dinheiro. Aí, eu postei esse vídeo em novembro de 2020. Passou novembro, não deu em nada. Passou dezembro, também não deu em nada. Começo de janeiro, não deu em nada esse vídeo. Ele tava, até o começo de janeiro, já tinha 2 meses que ele tinha sido postado, ele tava com, sei lá, não lembro, mas 500 visualizações, vai. Aí, ok. Aí, eu e a minha esposa estávamos lá em casa, no nosso AP, e chegou um casal de amigos nossos, que a gente gosta bastante, que eles têm 2 crianças, né, 2 filhos pequenos. Aí, papo vai, papo vem. Ele chegou e a gente tava falando sobre viajar, como eu e minha esposa, a gente ama viajar, pra mim é uma das melhores coisas, né? E aí, esse casal falou, cara, você sabe que meu filho não conhece o mar até hoje? E tipo, assim, o menino tinha, sei lá, 7 anos já. Aí, mano, deu uma nota, ligado? Na garganta, né? Daí eu falei, caramba, mano, eu não falei nada, né? Só fiquei pensando assim, tá, beleza. Fomos dormir. Aí, no dia seguinte, eu acordei com Deus falando assim, paga uma viagem pra eles. Eu falei, cara, paga uma viagem, não tem dinheiro nem pra mim, vou pagar pra eles, mano. Daí, não, paga uma viagem pra eles. Aí eu fui lá e conversei com a minha esposa, falei, amor, cara, eu fiquei com maior vontade de pagar uma viagem pra eles. Ela falou, nossa, e eu também, meu. Ontem, a hora que eles falaram isso aí, eu fiquei com muita vontade de pagar e tal. Aí fomos lá e pagamos. E não era de uma grana que tava sobrando. Era da grana que eu tinha pra fazer minhas coisas. Quitar meu apartamento, né? Que eu tinha quase quitado, mas não tinha quitado tudo ainda. E aí, fomos lá e pagamos a viagem pra eles. Cara, no dia seguinte, eu não tenho certeza, mas 1 ou 2 dias depois, no máximo, um cara me mandou uma mensagem no direct do Instagram falando, cara, não lembro o nome, não achei mais, que é muito difícil achar conversa antiga no Instagram, né? Cara, eu represento uma associação de corretores aqui de Guarulhos e tal. Queria saber se eu posso divulgar esse grupo aí, esse vídeo aí que você fez aí de amortização na minha rede.
Eu pensei, caramba, não tem vários outros vídeos falando sobre amortização. Meu não foi o primeiro. Né? Eu falei, claro, manda ver, pode divulgar, é tudo nosso aí, né? Para ajudar mesmo. Aí falou, beleza. A partir daquele dia, o vídeo começou a viralizar. Aí, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, beleza. Aí o tempo foi passando e foi dando dinheiro esse vídeo. Aí, quando chegou em julho, eu fui lá no YouTube Analytics, né? Que é onde a parte que fala sobre as estatísticas do YouTube, né? E lá estava escrito que esse vídeo, de janeiro até julho, tinha me rendido 70 mil reais. Foi o único vídeo do meu canal que viralizou, assim, gostaria que tivesse mais, né? Mas foi o único, mas ok. 70 mil reais. Eu falei, caramba, mano, 70 mil reais, cara. Aí, tipo assim, uma coisa que eu sempre exerço é a gratidão a Deus, sabe? Por tudo que acontece, mano. Coisa boa, coisa média, coisa ruim. Aí eu deitei na minha cama lá e falei, caramba, pai, 70 mil, mano, por causa de um vídeo. Aí, na hora, senti... entra o negócio que eu tô falando. Quem não acredita em Deus, essas coisas pode não concordar, mas ok. Na hora, Deus falou assim, Duda, você lembra quanto que você gastou naquela viagem? Eu falei, que viagem, né? A viagem do Brian, da Andréia, tipo falando no meu coração assim, né? Aí eu falei, não lembro não. Daí, vai lá ver. Daí eu fui lá no Booking, que é onde eu tinha comprado, né? Foi uma viagem, tipo, simples, assim, pra, tipo, São Sebastião aqui, num fim de semana, né? Aí eu fui ver lá, 700 reais eu tinha gastado. E na mesma hora Deus falou no meu coração, tá aí, filho, 100 vezes mais. Mano, tipo, animal, velho. Tipo, Foda. Deus falando, tá ligado, cara? A sua generosidade... E eu não fiz isso pensando em nada. Eu não fiz isso pensando em Deus me abençoar, ou, tipo, sabe como alguns caras fazem? Se você vier e trouxer 10 mil aqui, Deus vai te dar 1 milhão. Não. Eu quis dar. Deus colocou no meu coração de ajudar uma família que eu gostaria que o filho conhecesse a praia, né? E aí, 6, 7 meses depois, eu chego e falo, tá aí, fião. Você ouviu minha voz, você obedeceu, você deu aquela viagem, agora tá aí 100 vezes mais pra você. E muito mais, porque agora Deus me deu um canal, eu pude sair do meu trabalho, e isso é muito da hora, né? Eu tava fazendo os cálculos aí, eu trabalhei 18 anos CLT. Cara, você ser seu próprio chefe é muito da hora, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder fazer o que eu quiser, sabe? Então, tipo assim, de certa forma, eu posso dizer que Deus mudou a minha vida, porque eu fui generoso com aquela família que o filho nunca tinha conhecido o mar, né? Então, essa é a versão espiritual da coisa, sobrenatural. Quem não acredita nisso fica com a outra versão, que foi simplesmente um vídeo que estourou por acaso ou por forças do universo, né? E aí, tamo aí, cara. Agora 2 anos e o canal tem crescido bastante. Eu tô muito feliz. E entra aquele negócio que eu falei. O canal tá dando dinheiro? Tá, mas eu nunca fiz isso por dinheiro. Meu canal de música, eu tenho ele faz 9 anos. Ele me dá $150 por mês. Porque, apesar de ter muito inscrito, não dá visualização, né? Então, isso não sustenta ninguém. Mas é o prazer de ensinar e o prazer de ajudar também, né? Então, muitas pessoas que hoje têm um canal enorme começaram a se ajudando, né? Muitos canais não dão certo, na verdade, né? Tipo, o cara tenta e não vai pra frente nunca. Então, eu sempre falo pras pessoas, você quer começar um canal? Fale sobre algo que você ama fazer. Porque se der dinheiro, maravilha. Se não der, maravilha também. Se você gosta de fazer isso, né? Então, bola pra frente. E foi assim que chegamos até aqui, Primo Pobre. Até quando eu vou aguentar não comprar o que eu quero? Eu não sou um cara extremamente materialista, ok? Não comprar o que eu quero, até de experiências, cara. Eu quero fazer uma viagem, e aí? Eu vou passar a minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viam com ideais de vida, etc. Claro que de uma maneira bem amigável, para que eu pudesse entender por que a pessoa pensa daquele jeito, por que eu estou pensando de um modo tão diferente. Porque nessa época em que a sala de aula parou, eu pensava, cara, eu sou um ET. Certo. Eu sou um ET, ninguém está pensando isso. Será que eu sou doido? Eu já me senti assim também. Exato. Então eu tive vários questionamentos assim que mudaram. As viradas de chave eram quando... Eu já sofri humilhações, inclusive.
quando eu não podia comprar uma coisa. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. Então assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar. Então uma coisa que eu já disse, esses pontos de inflexão, esses pontos de questionamento que geram desconforto, são os melhores lugares em que você pode estar. Imagina se eu tivesse o tempo todo confortável, eu não ia me questionar. Por que que isso dói tanto? Por que que eu deveria fazer aquilo? Então, os principais questionamentos foram esses. Por que que eu tenho que seguir uma vida como todo mundo segue? Por que que eu tenho que trabalhar para as outras pessoas? Não que isso seja um problema. Eu conheço várias pessoas que são muito felizes nas profissões que elas têm. Mas quando você realmente ama aquilo que você faz e consegue analisar isso profundamente, você talvez vai seguir um outro caminho. É o caminho que às vezes todo mundo está seguindo. Boa. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Sei. Qual que é? Sugar cada gota que o mundo tem para me oferecer. Cada gota que o mundo Cada tem gota. para te oferecer. Tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que ele também não pode comprar. Esse é meu propósito de vida. Como assim? Tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que ele não pode comprar? As pessoas dividem muito uma coisa da outra, né? A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uma vida que às vezes é vazia, etc. Eu não preciso dividir isso. Eu gosto das experiências que o dinheiro pode me comprar e gosto também das experiências que o dinheiro não compra. As coisas mais simples da vida. E eu gosto de colecionar experiências, por isso que eu viajo o mundo. Eu às vezes compro uma coisa, eu compro um bem material do qual eu gosto de usar. Eu me sinto feliz por aquela conquista, sabe? Eu gosto de conhecer novas pessoas. O meu propósito de vida tem a ver também com fazer uma transformação no meu meio. Isso acabou se amadurecendo na minha cabeça depois que eu comecei a aparecer também. Várias pessoas começaram a se inspirar naquilo que eu estou fazendo. Então, o meu propósito de vida hoje é esse. Ter experiências e proporcionar experiências. Aprendizado, o que me desacelerou? Foi um dreno de energia. Dreno de energia. Roubou energia. Foi ter me conectado em alguns pontos lá atrás com pessoas erradas, tá? Eu acabei filtrando muito isso. Hoje eu tenho um senso muito aguçado. Coisas boas, experiências novas, novas culturas, novas, enfim, pessoas que eu acabei conhecendo mundo afora. Eu e Eduardo, por exemplo, que viaja comigo, o Dudu, como muita gente conhece, nós já conhecemos inúmeras pessoas que hoje, assim, cara, se lembram da gente com um sorriso no rosto e que são guias turísticos, pessoas de outros países. Isso é muito legal, cara. Deu para usufruir bastante disso. Então, eu acho que essa é a resposta que eu poderia te dar. Várias coisas atrapalharam, mas eu aprendi com todas elas. Outlier, para quem não sabe, assim, não é simplesmente um jargão que eu utilizo para criar uma comunidade na internet. O jargão teve como consequência uma comunidade que foi criada a partir dele. É uma pessoa fora da média, que vive a vida que ela quer viver, que acelera quando quer, para quando quer. É uma pessoa que faz o que quer eticamente, ok? É uma pessoa que não se importa com opiniões das outras. É uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim. Ela ajusta o caminho se for necessário, mas nunca substitui aquele objetivo final. Ela troca o plano, mas nunca o objetivo final. Então, isso é ser um outlier. Quando eu parava para observar o quão doido eu era numa cidade pequena, falando de negócios, onde as pessoas achavam que eu era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, falei, cara, esses caras merecem algum nome, eles são outliers, fora da média. Esse é o resumo. Eu tive uma adolescência em que eu a troquei completamente por trabalho. E quando eu falo trabalho, não estou falando um trabalho braçal nem nada, porque o trabalho também não vai te deixar rico. Trabalhar de forma inteligente é o que vai te deixar rico. Já viu algum padeiro milionário? Ele tiver construído uma franquia de padaria, provavelmente não é ele que acorda de manhã. Mas enfim, quando você levanta esse questionamento para as pessoas, anota no papel o que você quer fazer e tudo mais. Quando você chega, digamos que você tenha claramente, se você titubeou um pouquinho é porque você não tem resposta. Mas digamos que você tenha claramente agora na sua frente o que você realmente desejaria estar fazendo.
se te empurraram alguma coisa ou não. Quando você chega nessas conclusões, ao começar a agir, a coisa também fica um pouco diferente. Você vai perceber o que caras como eu, como Marcos, tiveram que sacrificar para ter o estilo de vida que nós temos hoje, que é o que muitas pessoas acabam almejando. E eu já dei muitos feedbacks, já conversei muito com amigos e etc. E eles não percebem, na verdade, até terem a experiência do que eles têm que sacrificar, o que realmente eles têm que fazer para chegar até aqui. Por exemplo, você talvez tenha medo de mudar, tem medo de errar, com medo de decepcionar alguma pessoa. Você tem medo de fazer o que você quer, porque você sabe que para aquelas pessoas ao seu redor, você vai ter que soltar alguns nãos. Não quero fazer mais isso, não, talvez eu não quero sair, eu quero ficar em casa para estudar, eu quero me dedicar ao meu trabalho, e as pessoas vão se distanciando de você. E você não quer sofrer essa dor, essa perda. Então, eu vejo muitas pessoas não conseguindo fazer isso. Eu troquei a minha adolescência por trabalho, um trabalho em que eu fiquei dentro de casa, foram 205 finais de semana, alguns anos ali dentro de casa, e eu dizia não para quase todas as coisas que não estavam ligadas ao meu objetivo final. É um nível obsessivo? É um nível de obsessão por aquele negócio? Sim, para mim foi uma obsessão bem saudável. Eu sabia exatamente as coisas as quais eu estava sacrificando para conseguir ter hoje. Então tenha em mente que algumas pessoas, não as certas, as erradas vão se afastar de você. Se algumas pessoas estão dizendo, cara, você está uma pessoa distante, você está uma pessoa diferente, parabéns, você está no caminho certo. Alguma coisa você está fazendo diferente, ok? Então é um ponto também que você tem que ter em mente, porque pode ser simples, mas não é fácil chegar até aqui. A gente teve que sacrificar várias coisas e você tem que estar disposto a fazer isso. Eu consegui observar a quantidade de pessoas que inclusive tentaram e que estavam, talvez até do teu lado, do meu lado lá no início, que nós ajudamos com a boa vontade do mundo, explicamos o que era e tal, quase que ensinamos a pessoa a fazer, e cara, simplesmente desistiram. Talvez para muitas pessoas não seja o que elas realmente querem fazer. Eu não vou vir aqui como um guru da internet dizer todo mundo pode fazer. Cara, você pode, é uma afirmação verdadeira, mas isso não significa que você talvez vá conseguir de acordo com os seus ideais, que você, enfim, tem várias coisas por trás disso. Minha mãe e meu pai dependiam de cesta básica para viver. E eu não queria aquilo para mim. Eu queria ter uma indústria para dar emprego pro meu pai. Eu tenho uma indústria farmacêutica. Meu pai não viveu para ver isso. Mas eu cumpri minha promessa. Com 20 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo. Com 24 anos, eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos, eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos, eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Eu sou sócio-diretor em 50% de ativos de uma indústria química e farmacêutica, que era a empresa que eu era funcionário. Eu entrei nessa empresa em janeiro de 2000 como responsável técnico já. Eu era químico responsável. Eu era o gestor da fábrica e o responsável técnico da empresa. Se você pegar um produto químico, vem o nome aqui, ó, químico responsável. E ele responde por aquele produto, civil, criminalmente, e inclusive ele responde pelos processos internos da fábrica. Então eu era químico responsável da empresa e, juntamente com isso, eu comecei a empreender no ramo de suplementação esportiva, montando lojas de suplemento. Montei uma loja, montei duas. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplemento e uma distribuidora. Não é a época que o online ainda não existia. De onde que veio essa primeira loja? A primeira loja veio de um trauma. Eu trabalhava numa empresa, num laboratório, também era responsável técnico desse laboratório, e eu sempre fui uma pessoa muito obcecada no trabalho, desde garoto. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, extremamente competitivo dentro da empresa, extremamente obcecado por processos, por aprender mais e por entregar. Então, eu era o melhor funcionário da empresa e surgiu a oportunidade de fazer um curso incrível no Rio de Janeiro. Todos os meus colegas davam como certo eu ser o escolhido para esse curso. Inclusive eu também estava tranquilo. Afinal de contas, ninguém produzia mais do que eu. Eu tinha um chefe militar e ele era um cara muito sargento, muito general, de poucas palavras. Chegou no dia de ele escolheu uma das minhas assistentes para o curso. E eu fiquei profundamente decepcionado. Subi até a sala dele e tomei coragem, porque nós morríamos de medo
do homem. Tomei coragem e perguntei pra ele por que eu não tinha sido escolhido. E eu gostaria de saber pra eu poder melhorar e evoluir pra poder merecer isso. E aí ele virou pra mim e falou assim: eu não posso ficar sem você aqui no laboratório. As coisas aqui não vão funcionar sem você. E aí eu falei assim, poxa, aqui não tá meu futuro. Desci, chorei feito uma criança no banheiro, porque ele destruiu meu projeto. Meu projeto era construir uma carreira ali e empreender ali. E eu tinha um filho de 5 meses, cara. Morava de aluguel, fudido. Fui lá no outro dia pedir demissão. E aí, cheguei em casa e aquele terror, né? Todo mundo queria me matar, tudo tal, pela minha atitude e tudo. Ele me ligou, pediu pra eu voltar e falou assim, olha, se você treinar alguém pro teu lugar, porque ele começou a ficar perdido. Essa é a vantagem quando você também vai assumindo processos, né? Você vai assumindo o processo dentro da empresa gera uma dependência de você. A empresa tinha uma dependência do meu trabalho muito grande. Ele falou, olha, se você treinar alguém pro seu lugar, eu demito você e você tem aí todas as suas rescisões e todos os seus direitos trabalhistas em mãos. Ok, treinei alguém pro meu lugar, demorou aproximadamente 30 dias, recebi R$4.500. Esses R$4.500 viraram uma primeira loja. Abri a loja com R$4.500 e entrei nessa empresa, que eu sou sócio. Então, o dinheiro da loja, eu fui abrindo outras lojas. Mas a ideia de montar a loja foi porque você tomava suplemento? A ideia de montar a loja era porque eu conhecia desse mercado. Eu entendia disso. Já treinava desde os meus 16 anos de idade. Consumia suplementação. E entendia o que as pessoas queriam na suplementação esportiva. Eu entendia daquilo. E consegui identificar um local que eu via potencial para poder ter um comércio desse ramo. Pelo volume de academias que tinha e pela falta de uma loja nesse segmento. E aí montei a primeira loja, trabalhando na empresa, deixava o dinheiro lá, montei a segunda loja, montei a terceira loja e cada loja que eu montava eu fazia um mapeamento de todos os locais, da forma, da capacidade de retorno que aquele local tinha para o comércio. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas e tinha uma distribuidora. O que é uma distribuidora? Eu comprava grande quantidade de produto das fábricas e vendia para lojas pequenas que não tinham ticket para comprar direto da fábrica, porque a fábrica exige um faturamento mínimo. Então eu colocava uma margem muito baixa, só que melhorava muito meu poder de compra dentro da fábrica. E melhorando meu poder de compra dentro da fábrica, eu tinha lucratividade nas lojas. Então meus preços eram mais baixos, com margem de lucratividade equivalente ao meu concorrente, mas meu concorrente não conseguia pegar. Por quê? Porque a minha cadeia de distribuição sustentava esse ecossistema. E aí eu fui girando e fui guardando dinheiro. Em 2008, o meu então diretor negociou 50% da fábrica dele com o grupo alemão. Só que salvo por uma cláusula contratual, do contrato social, a minha sócia, ela teve a oportunidade de entrar nessa briga e impedir essa venda. Porque dentro do contrato social, noteava que ela tinha que concordar com a empresa que estaria assumindo os outros 50%. E ela conseguiu virar o jogo pro meu lado. Só que o meu diretor, na época, ele não entendia, e não sabia, e não aceitava que eu teria dinheiro para isso. Afinal de contas, eu era funcionário dele. Ele não tinha noção das outras atividades que eu tinha. E eu sentei para negociar com ele e eu tinha boa parte do capital. Foi alguns milhões. Mas o mais interessante é que a minha vida aconteceu tudo muito rápido. Com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu tinha coleção de cheques sem fundo, cara, para poder dar conta da faculdade. Eu lembro de uma época eu sentar e contar, do Banco Real, na época. Banco Real, eu tinha 68 cheques sem fundo. Cheque sem fundo que eu tinha passado mesmo, caloteiro mesmo. Tinha que pagar a faculdade e saía pedalando. Com 20 anos eu tinha 68 cheques sem fundos. Com 24 anos eu já tinha toda a minha vida estabilizada. Com 27 anos eu consegui juntar o meu primeiro milhão. Com 30 anos eu já tinha alguns milhões para comprar os 50% da fábrica. Por que você fez seu primeiro milhão com 27? Por causa das lojas. Não foi o salário. Chegou um momento que as minhas lojas eram tão fortes e a minha distribuidora tão forte que eu sentava com os meus amigos e eles falavam assim, cara, não entra na minha cabeça porque você continua funcionário dessa empresa. Não entra, não tinha sentido. Então, na verdade, dentro da empresa eu era um funcionário e teoricamente não me alçava a ideia de me tornar sócio. Isso foi muito rápido. Mas você acha que o dinheiro compra felicidade, Cariani? Eu acho que o dinheiro compra 3 coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz e paz é um grande amigo da felicidade, na verdade. É tirar a tua felicidade, tirar a tua paz. O dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos. Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, pô, isso também traz felicidade. Sim. Então eu acho que o dinheiro, ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade. Agora, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a palavra felicidade pra cada um é tão relativo. Por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada. É meu. Se você começar a me levar pra um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então, eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir pra minha empresa. Assim, qual é a minha vida? Eu acordo 6:30 da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã,
manhã, tomo banho, vou pra fábrica. Chego na fábrica 8h30 da manhã, mais ou menos, saio da fábrica 3h30. Vou pro meu centro de gravações. Faço meu treino, faço as gravações, faço o podcast, chego em casa 9 horas. Chego em casa de 9 horas, brinco com meus filhos. Quando for 11h30, mais ou menos, meia-noite, tô indo dormir. Então, isso me faz feliz. Quando eu saio disso pra um compromisso fora, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Rondônia. Nós ficamos 3 dias sem dormir. Cara, fizeram uma logística tão louca lá que, por exemplo, eu dormi quinta-feira à noite e acordei 6h30 da manhã na sexta, certo? O voo era às 10 horas, atrasou pra meia-noite e meia. Aí tinha conexão em Manaus, cheguei 4 horas da manhã em Rondônia. Cheguei 5h30 no hotel. Eu subi, tomei banho, me troquei e desci pra tomar café. Aí eu falei assim pro Muso, vamos pedir pros outros palestrantes começarem, vamos começar depois do meio-dia, a gente tá virado. Chegou o organizador, ele falou assim, ó, só vocês são os palestrantes. Aí eu entrei às 9, começou às 9, saí às 10h30, fui pra um podcast, saí às 12h30, o Muso entrou lá, ficamos virados. Em resumo, o nosso voo de volta era de sábado pra domingo às 3 horas da manhã. Eu cheguei em casa 12h30. Quando eu cheguei em casa 12h30, minha família tava na casa de praia. Aí eu catei o carro e ainda desci pra praia. Então, isso me abala. Ah, uma situação esporádica? Ok. Se você fizer disso no meu dia a dia, eu já não sou um cara feliz. Agora, ao que você atribui o seu sucesso, cara? Rotina, mas principalmente disciplina. Thiago, eu sou a pessoa mais disciplinada que você conhece. Eu garanto pra você. Eu sou a pessoa mais disciplinada. E desde os meus 11 anos de idade, quando eu entregava panfleto, todos os meninos que entregavam panfleto comigo jogavam no bueiro. Eu entregava todos os panfletos. De forma ágil, concreta e rápida. E por um motivo principalmente. Porque minha mãe e meu pai dependiam de cesta básica pra viver. E eu não queria aquilo pra mim. Me chocava ver a minha mãe debruçada sobre o rádio, chorando na oração do meio-dia do Paulo Barbosa, não sei nem se ele é vivo ainda, pedindo para as coisas em casa melhorarem. Meu pai, acamado, 38 anos dentro da mesma empresa. Meu pai teve primeiro e único emprego. Entrou como faxineiro e terminou como operador de processos. Saiu da empresa porque a empresa retornou para os Estados Unidos, para sua sede. E, em 1988, um homem de 55, 56 anos de idade já não servia mais para o mercado. Um AVC, um ataque cardíaco, sequelas, meu pai doente em casa. Meu pai doente em casa, minha mãe fazendo faxina, pedindo para as coisas melhorarem e os meus parentes entregando cesta básica. Aquilo me deixou traumatizado. Posso usar esse termo? Então eu sou extremamente disciplinado e sempre fui, desde criança. Com 12 anos de idade eu já sabia qual era o curso que eu ia fazer, que era Química, motivado pelo meu pai, que me levou para conhecer a fábrica. E quando eu conheci a fábrica eu fiquei alucinado por aquilo e eu fui construindo tudo aquilo. Com 12 anos meu pai perdeu o emprego e aí foi todo aquele trabalho. Com 14 anos eu já estava no curso técnico em Química, que eu passei numa instituição. Com 17 para 18 anos de idade eu já estava formado em técnico, já estava trabalhando na área de laboratório, já fui emendando. Eu sou formado em Química, formado em administração de empresas com ênfase em marketing, formado em educação física, fora as pós-graduações que eu fiz em cada área. Então eu sou muito disciplinado, estudo até hoje. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em metabolismo e emagrecimento e levo a minha vida com muita disciplina. Por isso que eu falei pra você que me deixa muito bagunçado quando vai alterando ali os meus dias, os meus horários. Porque uma pessoa disciplinada, ela vive de rotina. Eu não acredito numa pessoa usar o termo disciplinada se ela é incapaz de construir uma rotina pra ela. E rotina não necessariamente é fazer as mesmas coisas todos os dias. Rotina é a sua capacidade de organizar o seu dia, colocar tudo que você tem pra fazer, de preferência começando pelas tarefas mais difíceis e chegar lá no final do dia, à noite, matei, vamos pro próximo. E ter satisfação disso. Eu sou obcecado por disciplina, obcecado por pessoas capazes de realizar o que cumprem, porque hoje é muito comum você assumir 4 compromissos, 5 compromissos por dia e depois você perde metade do seu tempo desmarcando esses compromissos. Como é que você dá conta de todos esses compromissos? Acima de tudo, sendo disciplinado, aprendendo a cumprir horário e ser extremamente, o quê? Ligado numa rotina. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para uma atividade física, é que não é prioridade para você. Cuidar de você não é prioridade. Só que eu tenho uma seguinte concepção. Para mim, um homem de sucesso está ligado em 3 pilares. O pilar da carreira é importantíssimo. O que seria de mim, da minha autoestima, daquilo que eu reconheço sobre os meus valores, se a minha carreira tivesse sido um fracasso? Isso é uma prioridade para mim. Para muitas pessoas não é. Eu tenho um tio que passou na USP, fez faculdade na USP, ele tinha um sonho, morar no mato, morar no meio do mato. E quando ele se formou, ele foi morar no meio do mato. E mora no meio do mato até hoje, dando aula, dá poucas aulas, o suficiente para ele ter a renda dele, mas ele é o quê? Feliz. Eu sou feliz com a minha carreira, com o que eu construí. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter condições financeiras, eu queria ser rico, eu queria ter uma indústria, eu queria tudo isso, eu consegui tudo isso. Eu queria ter uma indústria para dar emprego pro meu pai. Coincidentemente, eu tenho uma indústria farmacêutica. Meu pai não viveu para ver isso, mas eu consegui cumprir a minha promessa com 12 anos de idade. Eu cumpri minha promessa. Segundo, um cara capaz de dar atenção
gestão e cuidar das pessoas que são importantes para eles. De que adianta você ter dinheiro e o seu filho ver você como um caixa eletrônico, que você trocou o seu tempo por dinheiro com ele. Então, eu chego em casa todos os dias, é uma prioridade para mim. Eu tenho um filho de 23 anos de idade que é meu amigo, já mora sozinho, mas estou sempre com ele. Eu tenho um filho de 10 que precisa de mim. E eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses que precisa de mim. Então eu tenho que dar atenção para eles, eu tenho que cuidar deles. 40 minutos ao dia, 40 minutos ao dia. Mas não é assistindo TV, é interagindo com eles. É entregando o que eu tenho de melhor para eles, que é o meu tempo. E terceiro, cuidar da sua saúde e cuidar de você. Porque você também tem que cuidar de ti. Da tua autoestima, da tua saúde, da tua estética, da tua longevidade. Esses 3 pilares são prioridades para mim. Então eles fazem parte da minha rotina. Então eu tenho que ter tempo para minha atividade física, porque cuidar de mim faz parte do pilar. Eu tenho que ter tempo para fazer uma alimentação saudável. Ah, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro, então as pessoas fazem para mim. Eu tenho cozinheira para fazer a minha comida, porque é uma prioridade para mim. Então eu coloco esses 3 pilares em prioridade. Não é só a questão financeira. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro, claro que eu poderia, mas isso é o que me faz feliz. É a questão de não dar murro em ponta de faca. Tá insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. A primeira mudança é a mentalidade. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade de chegar antes do preparo. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada, eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora, aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. E a galera não faz isso. A galera, eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha, ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falava, não, amanhã a concorrência é menor, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo, mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E eu queria fazer o que dava para depois colocar o dinheiro para tentar trabalhar para mim. Aí fui fazer um curso de barbeiro. E a minha intenção, em 2014, 2015, era só abrir uma barbearia. O que dá uma grana considerável. Mas não adianta dar uma grana considerável se você ficar trocando de tênis, de boné, tomando a bebida mais cara, trocando roda de carro. Você pode fazer tudo isso, mas você não pode fazer tudo isso como antecipação de sonho. Sim. Você não pode ser o próximo dublê de rico da sua comunidade. Tá cheio desses caras. Qualquer pessoa que conviveu comigo antes do vídeo da água sabe que eu morava na simplicidade. Eu não tinha nada que me conduzia a uma impressão de que eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Não tinha. Mas na minha casa sempre teve livro. Então, se você tem o conhecimento e uma hora resolve praticar, você muda a sua mentalidade e muda o seu resultado a partir daquele conhecimento. Agora, se você tem o livro e não pratica, você dá brecha para que as pessoas olhem, para que você segue Rico, para que você segue Nigo, Thiago, por que você segue essa galera? Sua vida não mudou? Ok, não mudou ainda, mas eu tô caminhando. E a partir do momento que eu tô caminhando e observando esses caras e os passos desses caras, pode ser que a qualquer momento a minha vida mude. Então eu prefiro comprar o do meu milhão e ler, do que não ler, porque minha vida não vai mudar. Porque eu posso ler e não praticar, mas a partir do momento que eu pratico, pode ser que eu consiga mudar alguma coisa da minha mentalidade a partir do momento ali. Então, para mim, livro é muito importante. Quais são as próximas regras aí, Rick, que você pode compartilhar? Bom, com a 1 galera? é nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo.
A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Porque alguém começou hoje. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de cliente. Sem uma cartela de cliente, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. A galera vende, por exemplo, sei lá, o cara do mais barato. Compra porque tá mais barato. O cara que compra porque tá mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Então você tem que fazer cartela de cliente por produto, por valor agregado, por relacionamento, por qualquer outra coisa que leve aquela pessoa, independente do preço do seu produto, ele comprar na sua mão. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de cliente. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O motivo é muito simples. A inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então, primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando. Eles diminuem a crítica pelo seu resultado, você continua caminhando, mas ainda assim eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir de graça e você continua caminhando. Depois eles tentam te pedir fiado, você continua caminhando e depois eles compram na sua mão. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é, conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Alcançou 3.500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5 mil. Depois para 10 mil, depois para 20 mil. De repente a sua meta não é numérica, mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você pega um jovem dentro da comunidade, ele quer ter as coisas dele, ele começa a trabalhar. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar 2 salários, ele fala, não, agora eu empreguei, graças... Ele tá aqui, ó. Quando ele tá botando o currículo, ele tá aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de 2 mil, ele... Agora resolveu, vou comprar minhas coisas, etc. Não, não resolveu. Você conseguiu o trabalho de 2 mil, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar 4. E depois para ganhar 6. Tem um cara lá que ganha 6, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha 8, então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar 2. E aí ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar e começa a mudar a marca das coisas, que é aquilo que o Flávio fala. E aí 2 já não passa, dá para ele. E ele começa a achar que o emprego não dá para ele. Enquanto na verdade não dá para ele é a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele, já fala até no termo pejorativo que eu não gosto, eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara, você ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho, comprar coisinha. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. Outro erro dessa galera é não usar como laboratório o lugar que ele tá ganhando esse dinheirinho. Eu entrei para limpar chão numa pastelaria. Cara, meu próximo nível ali é observar a garota do caixa, como ela faz aquele negócio. Eu tenho que começar a entender sobre fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso sobre fluxo de caixa, mas está acontecendo no lugar que eu estou o dia todo. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso de liderança, mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Então você está ganhando 2 mil para limpar o chão, só que na verdade você está ganhando 2 mil para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar, onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no anonimato, tá? Mas quando eu cheguei, aquela mentalidade de um monte de possibilidades, o cara fala, mas de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei como sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar.
Então fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD, deixando no HD, deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu tô, isso serviu pra mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. E a regra 10 é só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. E o que acontece hoje? O cara começa um lava-jato, no início é empolgação de início, todo mundo vai lavar carro no lava-jato desse cara, esse cara acha que ele está ganhando dinheiro, com 6 meses o cara começou a gastar o dinheiro dele todo com coisas que não eram negócio, passou a ser o tal do Blade Rick que eu te falei e não conseguiu sustentar o negócio de pé. E ele gastou muito dinheiro com 6 meses porque ele achou que o negócio dele estava validado. Ou ele abre uma barbearia no bairro, com 1 ano a barbearia está bombando, ele quer abrir a segunda, sendo que ele nem validou a primeira. Ao invés dele pegar todo o dinheiro e colocar na primeira, ele quer abrir a segunda, ele não validou o negócio dele ainda. O negócio dele, muitas das vezes, não respira sem ajuda de aparelho. O negócio dele ainda está tirando dinheiro do almoço para comprar a janta, e ele já quer abrir uma segunda porque está lotada a barbearia dele, mas está lotado sem gestão. Está lotado sem educação financeira. Ele não pode abrir uma segunda, ele tem que validar a primeira. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. Aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha a garrafa de Bucanas cara, ele compra. Ele não acha o ingresso para balada tal cara, ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos, esses caras estão dando curso, eles querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível, tá? O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você está comprando, mas daqui a 1 ano você tem que comprar outro. Nada contra a bebida que você bebe, mas essa vai acabar em meia hora de balada. O conhecimento fica com você o restante dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa 10ª regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. Para eu ter sucesso, essa é a pergunta. As pessoas são bundonas. Quem convivia comigo vai se incomodar. Pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Então eu comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu comecei a questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. As pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo.
A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem assistiu o filme Formiguinhas, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo, ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo, Natal tinha amigo secreto. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Como tudo na nossa vida. Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas o fato era o seguinte. Eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Então, hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então, penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Você tem que sair daquilo. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga, te põe medo. Vai começar assim. Geralmente, as piores pessoas para você vender são os amigos e parentes. São os piores. Eu tinha um vizinho que logo quando eu comecei a vender curso de inglês, eu arrumei um emprego para vender curso de inglês. E fui começar a vender curso de inglês. E ele era um cara que trabalhava de gravata. E eu achava assim, cara, esse cara deve ser importante. E aí eu fui lá falar do inglês para ele. E ele marcou na casa dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele na mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo, cara. E ficava fazendo perguntas, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só pra entender o que você tá fazendo. Não faça isso. Você é um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada, isso é uma roubada. Eu me senti mal, me senti subestimado, me senti super mal. Eu hoje vejo que ele era um cara medíocre, limitado, e não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar.
Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada. Esse cara me viu querendo sair da boiada e tentou me segurar na boiada. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes. Quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa aí do jeito que está indo, morro abaixo, ou você faz igual a águia. Uma águia nasce para viver 70 anos. 70 anos de vida. Só que quando chega aos 40, o bico dela está entortado, está velho, as garras já não são as mesmas, estão dificultando ela caçar, e a penugem dela já está fraca. Ela tem duas opções. Ou ela chuta o pau da barraca e deixa acontecer, e logo logo ela morre, ou ela resolve fazer um renascimento. Ela procura uma região onde tem uma pedra, onde tem água por perto, onde ela pode caçar roedores por ali, e ela decide ficar naquele lugar por 150 dias, 5 meses. E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o bico e bater com o bico naquela pedra até o bico cair, e vai nascer um bico novo. Ela com o bico novo, ela vai arrancar as garras velhas e vai criar garras novas. E ela com o bico novo e as garras novas, ela vai tirar toda a penugem envelhecida e vai nascer penugem nova. E com 150 dias, com 5 meses, ela completa esse ciclo. E ela agora está de bico novo, garra nova, penugem nova. E ela agora está habilitada a voltar a caçar e a voar por mais 30 anos. Eu não sei qual a sua idade, mas eu sei que vai chegar um momento, se já não chegou na sua vida, que você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa aí do jeito que está indo, morro abaixo, ou você faz igual a águia. Nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então mande seu pai fazer vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Se está fazendo o que você gosta, se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Porque quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala
e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui, eu falo mais ou menos, você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. 2 semanas depois ele me liga, você não vai acreditar. Eu somei o que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser, você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você. Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar 2 metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte. Você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse, às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta, hoje eu não quero mais. Porque às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais. E quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também de fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar? E assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguida para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Você pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto, tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora.
Então meta é coisa comensurável, você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós só acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. O bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima. O número 1 é você. Primeiro você cuida de você. Você viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui, está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível. Quem é que vai... Se ganho um mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando 1 e o seu amigo está ganhando 4? Fazendo a mesma coisa. Com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu. Pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. O merecimento que você acha que você vale está expresso aí na sua conta bancária, no carro que você dirige, na casa que você mora, na família que você tem. Está aí, ó. É só você olhar. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor de mais. E para sentir merecedor de mais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Eu posso ter 2 indivíduos que têm QI de 145, quase gênio. Um está muito bem na vida e o outro está desempregado no quarto Jack. Você vai ver a diferença, um se comunica bem e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Essa é a realidade. Terceiro, é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia. Em 1953, eles pegaram todos os formandos da Universidade de Harvard e perguntaram para eles assim, o que você vai fazer nos próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, próximos 15 anos, próximos 20 anos. A grande maioria, como acontece aqui no Brasil, não tinha nada por escrito. Não tinha nada, não tinha nenhum... Ah, não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou deixar a vida me levar, né? Mas 3% daqueles estudantes, eles tinham por escrito o que eles iam fazer com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10, com 15, com 20 anos de formado. Em 1973, eles pegaram aqueles que ainda estavam vivos e fizeram uma avaliação. Então, aquele grupo que tinha por escrito era 3%. Valia mais do que os 97% junto em todos os aspectos. Então, eles viram se a inteligência era diferente? Não. O background familiar era diferente? Não. Tudo era igual. As notas que tirava na escola, a única diferença que fazia diferença é que eles tinham por escrito. Então, os nossos, por isso que a empresa multinacional, ela pega os objetivos do ano que vem e coloca até setembro por escrito. Tem que estar ali no papel. Aquilo tem que ser recordado
com frequência. Você tem que colocar ali e você tem que datar. Como é que você transforma um sonho em uma meta? Você coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não vai acontecer. O cérebro fala, tá bom, o dia que algum dia chegar, você vai no calendário, onde é que está algum dia? Não está lá. Não tem no calendário, não existe. Então eu tenho que ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Tem que ter os 3 tipos de metas. Eu tenho que ter elas por escrito. E eu tenho que descobrir qual é a finalidade de vida que está por trás dessas metas. Porque a finalidade de vida, ela te valoriza a sua meta. Vou dar um exemplo. Você imagina uma bolinha que eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Começou a ficar cansativo, né? Mas se eu chamasse de tênis, mudou, né? Milhões de dólares por trás. Enquanto era uma bolinha para lá e para cá, você não estava dando valor. Na hora que eu falei tênis, mudou. É assim, uma meta que às vezes não tem importância, mas se ela está encaixada dentro da minha finalidade de vida, ela valoriza. E eu vou estar disposto a ter mais esforço para que ela aconteça. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos, ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o 3º per capita no mundo, entendeu? 3º país mais desenvolvido do mundo, então, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, não é um continente, muito complicado, mas no entanto, com a filosofia Kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso, eu adotei isso na minha vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Que Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Do mesmo modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica, é você mudar essa estrutura psicológica, ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente, sabia disso? A maioria não é doente, você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. Poucas pessoas são sadias, a maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando
para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre ponto A e ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então, manter os seus olhos a longo prazo é muito importante, porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma, porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, que com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro, é demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo, escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase, vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto. E o esgoto? Vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então, o que eu quero que você determine para você é o seguinte: qual é o seu caminho mais fácil? Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família.
daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque você tem que saber quais são essas metas, para você manter o olho lá, para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. É a história do Coronel Sanders. Sanders tinha um apelido de coronel. Coronel Sanders. Coronel Sanders tinha um restaurante na beira de uma estrada. E os caminhoneiros passavam e paravam lá para comer a comida do Coronel Sanders, que ele era um bom chefe de cozinha. Especialmente, ele tinha uma receita que ele tinha ganho da avó dele, que era uma receita de galinha frita. Então, ele era famoso, o restaurante era famoso por causa da receita da avó do Coronel Sanders. O governo de Kentucky resolveu mudar a direção da estrada. E o seu restaurante, que era um restaurante de beira de estrada, deixou de ser de beira de estrada. E ele, com 65 anos de idade, ele resolveu, não tinha cliente, ninguém ia sair da rota para ir lá visitar o restaurante dele. Ele ficou sem cliente, como muitos restaurantes estão hoje sem clientes. E aí, o que aconteceu? Ele pediu aposentadoria. 65 anos, tinha direito ao Social Security, pediu aposentadoria. Quando chegou o primeiro cheque de aposentadoria dele, ele mostrou para a mulher dele e falou assim: como é que nós vamos viver nisso? Não pode ficar assim. A única coisa que o Coronel Sanders tinha era uma receita de galinha frita que ele ganhou da avó. Ele pegou aquela receita de galinha frita, ele visitou 21 restaurantes. Olha, eu tenho essa receita, eu tinha um restaurante na beira da estrada, ele deixou de ser na beira da estrada, entendeu? Eu quebrei, eu tive que me aposentar. Você não quer? Eu posso fazer aqui, a gente pode fazer uma parceria. Ninguém se interessou. Até que, finalmente, a persistência dele, o universo conspira a favor, chegou a hora. Ele chegou num deles e o indivíduo gostou da ideia. E falou assim, podemos fazer uma parceria. E a parceria começou. E aí foi fundado o Kentucky Fried Chicken. O Kentucky Fried Chicken, hoje, tem mais de 25 mil lojas. O Kentucky Fried Chicken domina o mercado de frango no Japão. E os importadores de frango do Brasil para o Japão, que o Japão é o maior importador de frango do Brasil, eles vendem principalmente para o Kentucky Fried Chicken. Então, o Coronel Sanders indiretamente está ajudando o Brasil. Agora eu lhe pergunto, um cara com 65 anos de idade, com um cheque de aposentadoria do Social Security, a única coisa que ele tinha com ele era uma receita de galinha frita. E ele consegue mudar o mercado de frango no mundo. Você está esperando o quê? Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, havia um sábio, famosíssimo. Famoso porque, até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. E a fama dele transcendeu a Grécia. Vinha gente de longe. Mas um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele adolescente, disse, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão, vou deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, dessa vez ele vai errar. Aí você imagina, o adolescente pegou o pequeno passarinho, colocou nas mãos, foi até o sábio, olhou para o sábio no olho e disse assim, sábio, diga-me, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Você que está aí, eu quero que você saiba que o seu sucesso
tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido. Você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca-ouvido, nível 2, cérebro-cérebro, nível 3, coração-coração. Quando você está operando no diálogo nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali. E não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão.
Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos. E tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim! Ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia, mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias, mandou uma conta de $400. $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor?
Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser. Você está falando, você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele. Mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente... O filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que o jovem não estava dançando. O jovem estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou para o jovem: jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu: o sol está quente, a maré está baixa, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui, eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse: jovem, será que você não entende? Existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta no oceano, no total não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou-se, juntou o jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu estou conversando com vocês quase 30 minutos. Eu não sei qual impacto essa conversa vai ter. Se vai entrar no ouvido, se vai sair no outro, se você achar que eu estou errado, etc. Mas eu vou dizer uma coisa. Se fez diferença para um de vocês, já valeu a pena.